O abatedor de aves é igual Fórmula 1. 1/100º de segundo faz diferença entre o primeiro e o segundo colocado. E na avicultura, um dia de aviário a mais é a diferença entre você ser o líder de mercado ou simplesmente não dar conta de concorrer. Lá com biocombustível, com higiene e limpeza, é exatamente igual. Então nós fomos obrigados a evoluir no Brasil, no mundo, nos últimos 30 anos, no Brasil nos últimos 15, por uma questão mercadológica. Os clientes começaram a exigir qualidade cada vez maior. Tu não pode ter peróxido, quantidade de proteína tem que ser perfeita. Avicultura de postura, por exemplo. A proteína não importa tanto, o que importa é o material mineral, por conta da casca do ovo, para ela poder ser mais resistente e você minimizar as perdas, tanto na produção quanto no transporte. Essas exigências começaram a chegar a nós e nós precisamos aprimorar os nossos processos, com novas tecnologias, com novas pessoas, com novos conhecimentos, e com isso a gente evoluiu um degrau. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 97% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Estamos com mais um episódio do nosso podcast O Aviário. Meu nome é Marcos Café e hoje nós vamos ter um assunto bem interessante com uma pessoa extremamente qualificada para falar sobre coprodutos e subprodutos das cadeias produtivas, como reaproveitar, como aproveitar isso numa economia circular. E para isso a gente convidou aqui o Dr. Murilo Oliveira, certo? Que é engenheiro de alimentos, que trabalha na empresa BR Render e vai contar para a gente todas as histórias, toda a importância, né, de ter esse elo da cadeia para fazer esse reaproveitamento e a gente fazer com que a sustentabilidade das cadeias se torne cada vez mais forte, cada vez mais presente no dia a dia das empresas. Murilo, muitíssimo obrigado, certo, por você ter aceito o nosso convite. Muito legal ter você aqui, né? Eu queria que inicialmente, então, você fizesse suas considerações iniciais para depois a gente poder conversar um pouquinho do seu trabalho. Perfeito, Marcos. Marcos, primeiro, muito obrigado pelo convite. Tá? Eu aqui, pessoalmente, em nome aqui da diretoria da BR Render, a gente agradece muito por participar, por conseguir demonstrar para o mercado, para os seus ouvintes aí, a importância do nosso tipo de negócio, né? A gente costuma dizer aqui no Brasil, né, uma coisa que a gente importou dos Estados Unidos, que o nosso tipo de indústria ela é chamada de a indústria invisível, porque ninguém sabe muito bem do que se trata esse tipo de negócio, mesmo que ele tenha uma importância social e ambiental absurda, né? Não só em relação à sociedade e ao meio ambiente, mas também em relação à cadeia produtiva aí da avicultura e também de outros segmentos que nós vamos falar aqui ao longo do nosso bate-papo. Então, muito obrigado pelo convite, a gente fica muito feliz. Em meu nome e o nome da BRN, espero que a gente consiga esclarecer bastante aí para os seus ouvintes um pouquinho sobre o nosso negócio aqui. O podcast O Aviário só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Alga Prime DHA da Corbion. Enriquecer ovos com ômega 3 sustentável. Novos. Líder em soluções de nutrição inteligente para o crescimento dos negócios na produção de proteína animal. Pegasus Science, a solução inteligente e em tempo real para a interpretação de micotoxinas. PPG Vet, o programa de pós-graduações que prepara você para ser um profissional disputado no mercado veterinário. Alltech, soluções nutricionais eficientes e sustentáveis para fortalecer a avicultura. Com certeza, a gente vai fazer vários esclarecimentos aqui, vai ser bem legal. Ô Murilo, eu não gosto de ler, né, o currículo do nosso convidado. Eu gosto de dar a oportunidade para ele de contar a história, né, a trajetória profissional que a vida foi te dando as oportunidades.
Então conta pra gente um pouquinho quem que é o Murilo, né? De onde ele veio, o que que ele fez, o que que ele faz, por onde ele passou. Resume isso aí pra gente te conhecer um pouco melhor. Tá bom, claro, é um prazer. Ô Marcos, bom, o meu nome é Murilo, eu sou nascido e criado em Goiás, né? Nos últimos anos a gente vê que o centro-oeste brasileiro, o interior do Brasil como um todo, ele tem tido uma importância cada vez maior no agronegócio. Então, quando eu defini a minha carreira há alguns anos atrás, isso para mim já estava bem claro, né? Que a minha participação, aí como num bate-papo que a gente estava antes aqui, né? Em como eu poderia crescer na minha carreira e como eu poderia participar ativamente aí no desenvolvimento do nosso agronegócio no Brasil, eu estava no lugar certo, que era em Goiás, e acabei me direcionando para a cadeia do agronegócio. Eu tenho formação, eu sou engenheiro de alimentos, eu me formei aí pela gloriosa Universidade Federal de Goiás, né, Marcos? Você está aí na nossa casa. Possuo um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E desde o começo, quando eu optei por essa profissão, para mim estava muito claro que era fundamental não só conhecer questões relacionadas a processos produtivos para poder melhorar os nossos negócios, conseguir aprimorar números, melhorar aí o que nós temos de mais importante nesse país, que é a geração de riqueza através do agronegócio, mas para além da engenharia de alimentos, para mim ficou muito claro que era muito importante a gente entender de geração de valor dentro de uma cadeia produtiva. Isso exige conhecimento também em outras áreas que a engenharia não dá para a gente. Aí é óbvio que a gente precisa procurar formação e conhecimento não só na academia, mas também na nossa vida profissional. Então, hoje, eu consegui adquirir conhecimento para a gente conduzir equipes, para a gente conseguir avaliar negócios na forma de melhorias de processo, para a gente aprimorar valor, agregar valor na forma de automação, e com isso a gente conseguir se equiparar mais aos grandes players do mundo aí que já estão um pouco à frente nosso, mas a gente ainda chega lá. Eu tive uma carreira que já passou por vários tipos de empresas, então eu já trabalhei em indústria de bebidas, já trabalhei em laticínios, trabalhei em frigoríficos, abatedouros, e por todos esses lugares por onde eu passei, a gente percebe que o objetivo é um só: produzir mais com menos. Então, vejo, graças a Deus, a gente teve condição de conhecer outras cadeias produtivas dentro e fora do Brasil. O que a gente percebe é que cada vez mais há uma demanda por alimentos seguros, por produtos que sejam de qualidade superior, não só para a gente ter uma cadeia produtiva adequada, mas principalmente uma cadeia produtiva que consiga ter um custo também adequado, né? Isso exige, obviamente, investimento. Então, não existe milagre. O que a gente costuma dizer aqui na BR Render é que aqui no Brasil, eu ouvi uma analogia dia desse, que o Brasil é como se fosse, você empreender no Brasil é como se você pilotasse um kart, né? Para quem não sabe como é que pilota um kart, você tem que pilotar ele com a marcha, com o acelerador pisado lá no fundo, e quando vem uma curva você não pode desacelerar não, você tem que dar uma pisada no freio, mas com o giro lá no alto. Então a gente precisa aqui fazer mais com menos, tá? Desenvolvendo novas técnicas, novas tecnologias, importando aquilo que é bom para dentro do nosso processo, e com isso a gente gerar uma cadeia de valor um pouco melhor. Nos últimos 10 anos, eu assumi a posição de diretoria industrial aqui na BR Render. Então, toda essa carreira que eu tive nessas empresas me deu possibilidade de agregar conhecimento para a gente poder construir na BR Render um ambiente em que a gente tivesse um planejamento estratégico focado em melhoria de processos. Então, hoje, possuo essa posição aqui de diretoria industrial. Comigo estão os guarda-chuvas, né? A gente costuma dizer aqui assim, de produção, manutenção, qualidade e meio ambiente, todos os subsistemas que estão vinculados a estas áreas.
desde que a gente assumiu, não só, é claro, que isso é um trabalho de um time gigantesco, né? A gente tem resultados extraordinários, tanto em termos de resultados financeiros, mas principalmente de qualidade de processo e qualidade de produto, tá? É muito importante a gente dizer isso, porque a gente hoje compete com grandes players, não só dentro do Brasil, mas também fora do Brasil, que tem aí tecnologias muito avançadas, processos muito avançados, e a gente consegue competir par a par com eles para que a gente consiga, no fim da história, ter um bom resultado. Há quase 40 anos, o Grupo BR Render atua no setor de subproduto animal para gerar valor para você, nosso cliente. Nossa missão é fortalecer toda a cadeia produtiva, entregando produtos de qualidade comprovada que geram produtividade, sustentabilidade e resultados consistentes. Seja em nutrição animal, energia renovável ou soluções ambientais, estamos sempre ao seu lado. Conte com a gente. Ótimo, parabéns, Murilo. Uma trajetória bem legal. Legal quando, né, o profissional passa por várias cadeias, né, porque dá a ele, conforme você muito bem colocou, nessa visão geral de tudo. Ô, Murilo, vamos dividir o nosso episódio aqui em 2 grandes momentos. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco do modelo de negócio, né, que vocês fazem, né? Pegando aí conceitos gerais e mostrando aqui para as pessoas que estão nos acompanhando o que é exatamente o trabalho, certo, de vocês aí, que é como você falou, um negócio, né, que no passado era considerado invisível, né? Então vamos dar visibilidade para ele explicando. E no segundo momento a gente foca um pouquinho em avicultura, né, o modelo de vocês contribui na avicultura, o que você acha que são os gargalos, né, para esses produtos e coprodutos dentro da avicultura, como você enxerga, inclusive, às vezes, o futuro na avicultura, se novas tecnologias estão vindo por aí, se podemos agregar ainda algum tipo de valor nesses produtos. Vamos, então, iniciar você contando para a gente, explicando exatamente o que é exatamente o seu modelo de negócio, de onde vem a matéria-prima, o que vocês fazem muito rapidamente na indústria, o que vocês colocam na ponta, que isso que você falou, né, Murilo, é muito importante, que esse negócio da, primeiro, viabilidade econômica, que sem isso nenhuma empresa sobrevive, e a questão da ambiental, que hoje está na pauta de todas as empresas, está todo mundo preocupado com isso, e o agronegócio, infelizmente, por uma questão de informação, má informação, é considerado, às vezes, em alguns casos, como poluidor, como inimigo do meio ambiente, coisa que é absolutamente inverídica. Pelo contrário, se tem uma parte, certo, dos negócios que cuida do meio ambiente, somos exatamente nós, mas, infelizmente, muitas vezes a gente é taxado, né, de, vamos dizer, de poluidor ou de inimigo do meio ambiente. Conta um pouquinho para a gente sobre o modelo de negócio de vocês. Ótimo, um prazer. Marcos, eu vou começar pela sua última fala, que o nosso segmento, né, o agronegócio, de uma maneira geral, ele é tratado como vilão em termos de questões ambientais. Vira e mexe, tem um filho de Deus que resolve tirar esse argumento da manga para poder vender uma ideia que muitas vezes ou ela é política ou ela é ideológica, e o nosso objetivo aqui é desmistificar um pouco disso aí. A BR Render, ela é uma empresa. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho sobre a BR Render para contextualizar. A BR Render, ela é uma empresa que este ano fará 40 anos de idade. A gente pode dizer com muita tranquilidade que uma empresa com 40 anos muito mais acertou do que errou, não é? É só a gente ver aí os impactos que a gente traz aí para onde a gente está localizado, né? Tanto do ponto de vista social, ambiental, econômico e financeiro. Nós temos hoje 12 operações industriais no Brasil, espalhadas. Nós somos provavelmente a empresa hoje com maior capilaridade no Brasil em termos de operação. Temos diversos tipos de negócios dentro dessas operações, que vão desde a alimentação animal, que é o foco da nossa conversa aqui hoje, mas a gente também tem uma atuação muito forte em outros segmentos, como, por exemplo, a gente fabrica gorduras que hoje são direcionados para o mercado de biocombustíveis, né? Então, pensando em termos ambientais, como a gente falou, o programa de combustível ambiental mais valioso do mundo hoje é o RenovaBio brasileiro, né? que fabrica biodiesel
a partir de óleos, que inclusive são sebos ou gorduras que a gente coleta, e ele é um sucesso tão estrondoso que países como os Estados Unidos, a Holanda, a própria China, praticamente copiaram esse projeto, estão desenvolvendo fortemente os seus programas de biocombustível. Então, nós somos um elo fundamental dessa cadeia de biocombustíveis. Temos também uma atuação muito preponderante na cadeia de higiene e limpeza para a fabricação de saneantes, tá? De sabão, principalmente na fabricação de gorduras, e também na agricultura, como fabricantes de adubos, né? de origem orgânica, que podem ser um substituto importante de NPK. NPK, dia desse a gente estava vendo uma crise grande na Rússia. A Rússia é a grande importadora, nós somos um grande importador de NPK, a Rússia exporta NPK para nós, né? Que é a base dos adubos usados no Brasil. Então, os nossos produtos, farinha de carne, especialmente, ele pode ser um substituto. Há várias pesquisas que indicam essa capacidade substitutiva da farinha de carne, não só para a agricultura de pequeno porte, mas a agricultura extensiva também. E, ultimamente, a BR Render tem se destacado muito no mercado de crédito de carbono em razão dos impactos ambientais que são mitigados em razão da quantidade de monóxido de dióxido de carbono que a gente deixa de lançar no meio ambiente pela natureza do nosso negócio. Mas o que a gente faz no fim da história? Como eu falei no começo da história, o nosso tipo de negócio, nos Estados Unidos, ele é conhecido como a indústria invisível. Por quê? Porque ela é uma indústria que passa desapercebida por todo mundo. Mas eu tenho certeza que todo mundo já viu lá na sua cidade um caminhãozinho passando, recolhendo ossos lá no açougue. Será que ninguém nunca se perguntou o que será que é feito daquele osso que o açougueiro, você vai lá, vai fazer o seu churrasco, o açougueiro limpa a carne, aquela gordurinha que você não paga, que você não compra, né? Que não é a carne que você comprou, os ossos que sobraram, né? Aquela pastelaria que frita o pastel, o que será que é feito daquele óleo? Antigamente, o que se fazia com isso, Marcos? Antigamente, o açougue pegava esses ossos, a mochiba, esse material aí, e os próprios frigoríficos, alguns deles faziam isso também, simplesmente eles pegavam, jogavam numa caçamba de caminhonete, ia para fora da cidade um pouquinho, jogava dentro de um córrego, enterrava ali em um pasto. Aquele óleo de cozinha que a pastelaria usava, qual que era o destino dele? Era o ralo da pia. Isso acontece muito ainda hoje. A gente vê várias campanhas de conscientização. Olha, não joga o óleo na pia. 1 litro de óleo, ele polui quase que 1 milhão de litros de água, porque no fim da história ele vai para os sistemas de tratamento de água dos municípios. Não é? A BR Render, ela é uma operação que nós costumamos chamar de rendering, que no Brasil a gente chama de graxaria, e aqui eu vou fazer só um parênteses. A gente costuma falar que nós somos, a gente usa essa expressão bonita, rendering, mas nós somos uma graxaria. E uma graxaria, ela é feita por graxeiros. Então, nós somos graxeiros, mas nós somos graxeiros modernos. Porque a graxaria, antigamente, graxaria existe desde que o homem come carne, ela era um processo produtivo que existia naturalmente dentro de frigoríficos e abatedouros, em que esses despojos, subprodutos ou coprodutos, tá? O Ministério da Agricultura hoje faz separação desse tipo de material, tá? Mas basicamente é aquilo que não tem como destinação à alimentação humana, era destinado para essa unidade produtiva, onde eles eram processados por meio de cozimento, aplicação de calor, e dali fabricava-se farinhas de origem animal. Então nós temos várias farinhas de carne e ossos, farinha de sangue, farinha de penas, farinha de víscera, farinha de peixe, farinha de escama, N tipos, e óleos de origem animal. Tá? No caso de bovinos, nós temos o sebo bovino. No caso de aves, que é o nosso tema aqui hoje, nós temos óleo de víscera de aves, óleo de peixe, graxa suína e por aí vai. Tá? E esses 2 SKUs, as farinhas e os óleos, eles sempre foram tratados como um produto que eles só existiam porque era algo obrigatório para os frigoríficos ou as graxarias, que nós chamamos de graxarias independentes, tinham que dar destinação. Bom,
No mundo inteiro, a graxaria, por natureza, ela foi uma estrutura muito precária, tá? É por isso que ainda é considerado graxarias no Brasil como um negócio poluidor ou um negócio que afeta o meio ambiente de sobremaneira. Porém, aqui no mundo, vamos dizer, nos últimos 30 anos, a partir da década de 90, especialmente nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália, e no Brasil, nos últimos 15 anos, houve uma revolução desse tipo de negócio, Marcos. A gente sempre fala que uma revolução de negócio, ela tem 2 impulsionadores. Sempre o primeiro é o cliente. Então, ao fabricar farinhas e óleos, a gente vende essas farinhas e óleos para fábricas de ração, que por sua vez vão utilizar as farinhas de origem animal e os óleos de origem animal na formulação e na composição das rações para aves, para peixes, para camarão, para suínos. Só não pode usar para ruminantes, tá? Por questões que depois a gente pode discutir. Nunca se importou muito com a qualificação dessa farinha. E quando eu estou falando de qualificação, fazendo uma analogia com a alimentação humana, ninguém nunca se importou muito, até na década de 80, mais ou menos, de que o leite que a gente comprava lá na porta da casa da gente fosse pasteurizado ou não. Era ou não era? Eu sou da época que passava uma carrocinha na frente da casa da minha mãe com o leiteiro. E a gente comprava lá 1 litrinho de leite que o cara tirou da fazenda ali logo de manhã. E hoje, por questões principalmente de consumidores, né, exigências de consumidores, de clientes, a qualidade deste produto ela precisou ser aprimorada. Então, grandes clientes nossos, especialmente fábricas de ração, indústrias de sabão, né? Eu estou falando de grandes players aqui, se eu puder citar alguns nomes, como Mars Pet Care, como Royal Canin, grandes players de higiene e limpeza, como a Colgate-Palmolive, a Química Amparo, que é dona da marca IP, eles exigiram, olha, eu não vou comprar mais farinha pura e simplesmente por causa de proteína. Eu quero material mineral adequado. Eu quero um aminoácido, eu quero lisina, treonina, triptofano no meu produto em quantidades adequadas, porque quando eu formular a minha ração para minhas aves, eu ganhe um dia lá no aviário. E aí nós temos um grande amigo no nosso segmento, chamado Zé Garrote, você deve conhecer, que é o presidente lá da Super Frango, né? Ele fala o negócio, avícola, né? O abatedor de aves é igual Fórmula 1. 1/100º de segundo faz diferença entre o primeiro e o segundo colocado. E na avicultura, um dia de aviário a mais é a diferença entre você ser o líder de mercado ou simplesmente não dar conta de concorrer. Lá com biocombustível, com higiene e limpeza, é exatamente igual. Então nós fomos obrigados a evoluir no Brasil, no mundo, nos últimos 30 anos, no Brasil nos últimos 15, por uma questão mercadológica. Os clientes começaram a exigir qualidade cada vez maior. O produto não pode ter peróxido, quantidade de proteína tem que ser perfeita. Avicultura de postura, por exemplo, que a proteína não importa tanto, o que importa é o material mineral, por conta da casca do ovo, né, para ela poder ser mais resistente e você minimizar as perdas, tanto na produção quanto no transporte. Essas exigências começaram a chegar a nós e nós precisamos aprimorar os nossos processos, com novas tecnologias, com novas pessoas, com novos conhecimentos, e com isso a gente evoluiu um degrau. E existe uma outra força motriz, Marcos, que faz a gente ir para frente, que é o Ministério da Agricultura. O governo, não só o Ministério da Agricultura, o regulatório de uma maneira geral. No nosso segmento, do ponto de vista sanitário, o Ministério da Agricultura, que até então as graxarias, e hoje existe uma outra etapa chamada padronizadora que nós temos também, que é um análogo a uma fábrica de ração, porém trabalha só com farinhas. Nós tivemos novos decretos e novas legislações com exigências sanitárias cada vez maior, fazendo com que nós nos aproximássemos daquelas exigências que hoje
são comuns a frigoríficos e abatedouros, do ponto de vista sanitário. Então, eu estou falando aqui, por exemplo, de programas de autocontroles ou procedimentos operacionais padronizados que vão desde potabilidade de água, treinamento de operadores, higiene de processos, tratamentos térmicos controlados para que se evite disseminação de qualquer tipo de doença, qualquer que seja ela. O Ministério da Agricultura, ao publicar essas novas legislações e preparando os seus fiscais federais, fizeram com que nós também fôssemos obrigados a evoluir. Tá? Da mesma maneira, e aí pegando o seu finzinho de fala agora mesmo, nós tivemos também que nos aprimorar do ponto de vista ambiental. Tá? E aí eu gostaria de me concentrar muito nesse ponto aqui, porque a graxaria, ela tem, como eu disse agora há pouco, um papel social e ambiental absurdamente grande. Todos aqueles ossos, aquele sangue, pena, gordura, que era jogado no córrego, ou era enterrado lá no fundo da fazenda, né? Ou era jogado num lixo doméstico qualquer, todo este produto, hoje, existe uma cadeia logística caríssima que nós temos que bancá-la para poder fazer essa coleta. Então, imagina o que é você coletar, Marcos, os ossos ou o material derivado de açougue, supermercados na Grande São Paulo, com aquele trânsito horrível. Ou ali na região do Paraná, de Santa Catarina, aliás, de Balneário Camboriú, que tem um monte de turista, mais uma indústria pesqueira gigantesca. Material de alta perecibilidade, que pela legislação precisa ser processado em no máximo 24 horas, fazendo um produto de qualidade, meu amigo, é quase que fazer mágica. Né? Então nós precisamos fazer investimentos enormes, gigantescos na nossa logística de coleta para conseguir captar todo esse material. Obviamente é um negócio, estamos gerando riqueza, tá? Aqui não é ONG, que a gente trabalha só porque nós queremos o melhor do mundo, e nós queremos também, daqui a pouco eu falo dos nossos princípios, mas principalmente para a gente poder mitigar os impactos ambientais que tudo isso trazia. Eu convido aqui os seus ouvintes, se possível, a visitar o site da Associação Brasileira de Reciclagem Animal, abra.ind.br. O que as graxarias no Brasil, sejam internalizadas em frigoríficas, sejam graxarias externas, coletam hoje no Brasil, impede que pelo menos 300 aterros sanitários novos precisassem ser implantados. E hoje existe uma legislação federal que todo lixo, todo rejeito, ele precisa ser direcionado para um aterro sanitário devidamente homologado. O impacto positivo que a gente gera em termos de poluição de solo, poluição de água e poluição atmosférica é absurdamente grande. Tá? Só que como, historicamente, nós temos um negócio que sempre impactou por questões de odor, por questões de poluição de rios, de poluição de lagos, mananciais, solos, a gente ainda traz essa pecha. Mas eu posso garantir, e eu convido novamente as pessoas a irem ao site da Abra para poder ver como esse segmento é importante. Nós temos um impacto social e ambiental nas comunidades em que a gente vive, que de uma grandeza tal, Marcos, que se qualquer graxaria que hoje está numa pequena cidade, existem graxarias hoje que estão em cidade de 30 mil habitantes, que se essas graxarias saem dali e não há outro local para poder receber esse material, eu te garanto que haverá um colapso ambiental iminente que vai acontecer ali. Em mananciais de água, em poluição de solo ou em qualquer outra coisa dessa natureza. Isso, obviamente, não pode ser justificativa para uma empresa dessa natureza trabalhar e, se houver problemas de processo, problemas produtivos existem, né? E questões ocasionais podem acontecer. Ninguém aqui tem carta branca para interferir na vida de ninguém lá dentro de casa. Quem é que gosta de estar dentro de casa e ficar sentindo o cheiro? Por exemplo, nós temos aqui em Goiânia
uma fábrica de biscoito que cheira biscoito. Quem gosta cheirinho de biscoito, quem não gosta? Mas quem que quer ficar tendo cheiro de biscoito o dia inteiro dentro de casa? Então é uma responsabilidade nossa, não só legal, do ponto de vista que nós somos monitorados pela Secretaria de Meio Ambiente, pelo IBAMA, de não poluir, mas nós temos uma obrigatoriedade moral de fazer com que o nosso segmento consiga fazer com que nós tenhamos um mundo melhor. E a gente consegue, de fato a gente consegue. Tá? E isso existe uma briga dentro do nosso segmento para que isso seja reconhecido, inclusive. Por exemplo, empresas que fazem coleta de lixo urbano, elas têm facilidades em termos tributários de comprar veículos, de fazer investimentos em determinados tipos de equipamentos, né? São subsidiados porque é um serviço público. É um serviço que faz bem à população no sentido que evita a proliferação de doenças, de pragas, tudo mais. Não é isso exatamente que a gente faz? Além de gerar riqueza? Então existe uma batalha nossa dentro do Congresso Nacional, dentro dos segmentos da sociedade civil organizada, para que o nosso segmento também seja reconhecido dessa forma. Uma coisa nos deixa muito tranquilos que, nos últimos 15 anos, como eu falei, essa indústria ela foi transformada no Brasil. Eu poderia dizer para você que a indústria de rendering no Brasil hoje ela é uma das mais modernas do mundo, tanto em termos de geração de valor, geração de riqueza, mas especialmente na questão de mitigação de problemas ambientais. E se você quer provas disso, é só a gente pegar qualquer abatedouro de aves e perguntar para ele o quanto é importante a farinha de víscera de aves dentro do negócio dele, o quanto que é importante o óleo de víscera de aves dentro do negócio dele, do ponto de vista nutricional, para poder fazer um produto de alta qualidade ali para poder fazer a ração. Se a gente pegar o histórico, estou longe de ser um especialista em avicultura, enfim, mas se a gente pegar o tempo de crescimento de uma ave há 30 anos atrás do que é hoje, nós evoluímos muito. Tanto é que chegamos agora há pouco daquela feira de avicultura em Atlanta, nos Estados Unidos. O Brasil é a joia da coroa. E não é à toa. Por conta de grandes investimentos no setor, né, em todos os aspectos, mas especialmente dentro do setor de graxarias, de rendering, que conseguem hoje fazer um produto de qualidade, um produto nutricionalmente adequado e principalmente um produto que vai contribuir aí para o segmento. Ô Murilo, quando a gente pensa, né, nesse tipo de negócio, que o próprio frigorífico transforma o produto dele, então essa questão de logística para ele é mole, porque ele tem a matéria-prima, ele tem a unidade transformadora, ele tem a fábrica de farinha, né, ele calibra aí o volume que ele tem, a capacidade produtiva, e esse grande desafio que você acabou de comentar para a gente da logística, ele não tem. Então ele produz o produto dele e está tranquilo. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor exatamente esse outro modelo onde eu não produzo minha própria matéria-prima, eu vou captar ela, certo? Tem alguma unidade que está disponibilizando isso. Como você falou, vou ter um esforço logístico enorme, a logística disso é complicada, porque no transporte eu posso contaminar ou aumentar, ou enfim, algum tipo de contaminação, quer dizer, eu estou exposto a isso, né? Do produto, e isso que você falou, eu tenho um tempo que eu tenho que fazer, né, esse transporte até chegar na unidade de transformação. Eu queria que você comentasse um pouquinho exatamente dessa operação aí de captar certa matéria-prima no lugar e processar ela em outro lugar. Ótimo. Eu vou responder essa sua pergunta fazendo um paralelo com o modelo econômico que nós temos no Brasil. Bom, por natureza, a produção de farinhas de origem animal e de gorduras, ela acontece dentro do frigorífico e do abatedouro, porque é ali que o animal está sendo abatido e, por natureza, é ali que esse produto, esse despojo, ele deveria ser processado. O que a gente observa bastante é uma característica que já acontece há muitos anos nos Estados Unidos, na Europa já acontece muito também, na Austrália. Eu sempre faço referência a esses lugares, porque é onde esse segmento ele está mais desenvolvido, apesar que ele existe no mundo inteiro. Na China
Eu tive oportunidade de visitar o ano passado também, já adotou esse modelo de negócio e também está no Brasil. A graxaria internalizada, ela pode e deve acontecer a partir do momento em que o frigorífico enxergue aquilo como essencial ao seu negócio do ponto de vista estratégico, econômico e financeiro. É importante a gente fazer uma diferenciação aqui de tipos de negócio. Na avicultura, Marcos, existe uma característica própria em que as farinhas de vísceras de aves e o óleo de víscera de aves, ele retroalimenta o negócio da avicultura. Normalmente o abatedouro ele tem, não tem só o abatedouro, ele tem o abatedouro, a graxaria e a fábrica de ração. Dependendo se ele é uma cooperativa ou não, ele tem os integrados e tudo mais, mas assim, ele é como se ele tivesse verticalizado o negócio, tá tudo certo, não é? Mas, afinal de contas, qual é o negócio do abatedouro? Carne. Claro que nos últimos anos, a gente observa que os abatedouros, eles enxergaram novas oportunidades de negócio com agregação de valor. Então, se você pegar qualquer abatedouro maior, desde vamos falar dos grandes hoje, BRF, Seara e as grandes cooperativas do sul do Brasil, todos eles diversificaram o negócio para outras coisas. Então, vamos falar, o que dá dinheiro hoje para um grande abatedor é frango congelado? São cortes? Não, o que tem margem é, por exemplo, frango temperado, ou um corte especial, ou um produto industrializado. O negócio do abatedouro, então, ele está focado na proteína para a alimentação humana. A gente enxerga dessa forma. Isso é um pouco diferente do frigorífico de ruminantes, de bovinos, tá? Porque o frigorífico de bovinos, ele fabrica farinha dele, farinha de carne e osso, e o sebo, mas ele não retroalimenta o negócio dele. Porque o boi não pode comer farinha, e ele não pode comer sebo. Então, da mesma forma que o abatedouro de aves e o frigorífico de bovinos, eles produzem internamente a sua própria farinha, na prática, eles têm direcionamentos diferentes para os seus próprios produtos. Vamos falar um pouco aqui da avicultura. Para a avicultura, a partir do momento em que ela avalia que a sua própria graxaria ela é essencial para o seu negócio, nós verificamos que é muito importante que ela tenha realmente a graxaria internalizada, porque ela retroalimenta o negócio dela. Na prática, ela não... Eu vou botar aspas porque não é assim que funciona, mas os seus ouvintes vão entender. Ela não vende farinha, ela não ganha dinheiro com farinha vendendo, não é um SKU que ela vende. Mas como ela retroalimenta o negócio, ela vende para ela mesma. Estou botando aspas, por isso que é importante dizer. Mas como ela retroalimenta o negócio, para ela o importante não é o faturamento, e sim o produto em si. Porque ela vai usar isso como ingrediente para a fábrica de ração dela. Isso seria perfeito a partir do momento em que este abatedouro de aves, ele entendesse a graxaria também como uma parte essencial do seu negócio. Isso acontece em muitos abatedouros de aves, mas não acontece em outros. Vou simplificar. Para o abatedor é muito mais conveniente investir na proteína para alimentação humana. Então, o cara ele amanhece 2026 com budget de 100 milhões de reais para poder investir em fábrica. E aí, no board dele, ele tem que escolher aonde que eu vou investir. Eu vou investir na graxaria ou eu vou investir em abater mais e melhor? Se ele tem um planejamento estratégico ou uma definição estratégica de que o investimento precisa ir para o abate, e tudo que se refere a abate, aí eu estou falando de escalda, de sangria, de fábrica de ração e tudo mais, e a graxaria ficar em segundo lugar, a gente já viu isso. Olha, gente, a graxaria está funcionando, deixa ela lá e vamos investir aqui, né? A tendência natural, porque a graxaria é um negócio muito agressivo, Marcos, muito agressivo para equipamentos e caso você não tenha investimentos naquela estrutura, você pode ter uma agressividade ambiental. Às vezes você pode pesquisar na internet, N casos de abatedouros que tiveram que ser embargados, não por conta do abate, mas sim por conta da graxaria.
Então, a gente sempre procura, dentro do nosso negócio, oferecer para estes abatedouros soluções que, do ponto de vista financeiro e estratégico, sejam mais convenientes para eles. Na prática, literalmente o abatedouro parar a sua operação de graxaria e enviar o seu subproduto, o seu despojo, para uma operação externa, em que o core business dessa operação externa, que é o caso da BR Render, é literalmente produção de farinha em óleos. O nosso investimento, ele é totalmente voltado para isso. Não, eu acho que você explicou muito bem, entendi perfeitamente. Cada um, certo, sendo bom no que faz. Às vezes não adianta você tentar fazer tudo e você acaba se perdendo no negócio. Muito legal, acho que é uma informação muito legal. Quem está pensando aí, e como você falou, como é outro negócio, como é outro investimento, às vezes vira uma dor de cabeça na indústria, certo? E eu deixo de ter energia, certo, para deixar de fazer o meu produto de excelência para tentar aproveitar um produto que acaba não me dando muita retorno. A gente tem números. Eu acho assim, que é uma visão que as pessoas têm que entender a natureza do negócio de vocês e já planejar, às vezes, a parceria logo no começo do projeto, né? Fazendo essa é altamente eficiente nesse sentido. A gente tem várias simulações e cálculos que demonstram isso. Por exemplo, aí vou falar de graxaria de bovinos. Tem a participação dos produtos oriundos da graxaria de bovinos em uma graxaria internalizada, elas são totalmente irrelevantes para o negócio quando você fala de carne, né? Pelo valor agregado que a carne tem. Aí você me pergunta, quer dizer então que não vale a pena esses abatedouros e graxarias, né, esses abatedouros e frigoríficos terem a sua própria graxaria? Não. Depende do seu planejamento estratégico. Existem hoje players no mercado que têm capacidade financeira de verticalizar o negócio, que para eles é conveniente. Eles investem em tecnologia, tem graxarias super modernas, que realmente para eles é um bom negócio, tá, Marcos? Mas quando a gente pensa a nível estratégico e focando em core business, a gente tem, mas com certeza absoluta, que isso é o melhor negócio para esses locais, tá? Nossa, muito legal. O nosso tempo está terminando aqui, mas eu queria gastar pelo menos mais aí alguns minutos, Murilo, para você falar um pouquinho, assim, exatamente pegando essa gancha aí da gente, desse fio da meada aí. Como vamos dizer, uma indústria que está focado naquele negócio, ele pode fornecer ou produzir um produto com mais qualidade. Você acabou de falar aí da poedeira, da questão da farinha de carne, cuidando não só da proteína dos aminoácidos, mas também da parte mineral. Assim, até que ponto, vamos pegar aí uma percentagem, nem que não exista cientificamente, mas até quantos por cento, ou até quanto esse produto pode ser melhor quando você tem uma estrutura, conforme você falou, física, pensada naquilo para agregar mais qualidade, quantos por cento pode ser melhor do que uma fábrica de farinha que às vezes vai funcionar ali do mínimo, nesse aspecto de agregar, como você muito colocou durante o episódio aí, qualidade no produto final. Excelente pergunta, Marcos. Bom, eu diria para você que nós não chegamos nem na metade do caminho de agregação de valor para o nosso processo e, consequentemente, para o nosso cliente, seja avicultura, seja indústria de biocombustíveis ou seja indústria de higiene e limpeza. Por que eu estou falando isso? O nosso negócio, ele é um negócio de fabricação de commodity. Essa é a verdade. A gente fabrica farinhas e óleos, a gente compete hoje, para quem não está vinculado ao segmento, com outras proteínas e outros óleos. Quando você pega um formulador aí da fábrica de ração, ele sempre faz a conta, não só baseado nas questões bromatológicas da farinha, quanto de proteína, quanto de gordura, quanto de material mineral, aminoácidos específicos daquele produto, se tem colesterol, enfim. Mas ele leva em consideração também o custo. Não só o custo da formulação, mas o custo que o processo dele lá na formulação da ração e, consequentemente, lá no aviário, ele vai ser reduzido.
Então, hoje nós brigamos, por exemplo, a nossa farinha de carne, farinha de víscera, farinha de penas, ela briga, por exemplo, com a proteína de soja, com a proteína do milho. Nós brigamos com óleo de soja, com óleo de algodão, que são substitutos naturais dos nossos produtos. Na prática, a gente tem na mão um commodity. Qual é o problema? O problema é que eu não mando naquele preço, não é? E isso é algo que nos atrapalha e atrapalha também a cadeia como um todo, não é? Sendo que a gente pode melhorar, mas para melhorar, você demanda investimento, a gente precisa investir. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, como nós podemos e qual percentual que nós podemos melhorar isso? Nós estamos em fase avançada de estudos para fabricação de novos produtos derivados dos produtos que nós fabricamos. Então, se eu for hoje ao mercado vender puramente farinha de carne e ossos, farinha de víscera, farinha de penas, óleos de uma maneira geral, o mercado me enxerga simplesmente como um vendedor de commodity. E eu não vou conseguir escapulir disso. Nós estamos investindo, não só nós, BR Renda, os segmentos está investindo muito em produtos de valor agregado maiores. Em que sentido? Por exemplo, avicultura de postura. Nós estamos investindo em farinhas com teor de material mineral específico para que nós consigamos entregar para a avicultura de postura uma casca de ovo que vai reduzir em pelo menos 25% as perdas na produção e no transporte. A gente faz isso através de investimento que nós temos em laboratórios internos, plantas piloto que nós temos não só aqui, mas na nossa empresa, mas todas as unidades têm. Utilização de laboratórios externos, como o Senai ou outros segmentos, e também trazendo conhecimento de fora. Lá nos Estados Unidos, existem empresas que falam o seguinte: nós compramos na tonelada e nós vendemos no grama. O que ele quer dizer? Já existem estudos, e nós estamos muito empenhados nele, da gente poder comprar matéria-prima que era lixo há 30 anos atrás, e a partir dessa matéria-prima, a gente extrair, por exemplo, material ou substrato para produzir fármacos, colírios, materiais para tratamento de diabéticos, né? Para tratamentos de câncer. Já existe isso. Alimentação humana. Poxa, vamos alimentar seres humanos com produto oriundo de graxaria? Sim. A partir do momento em que você consegue sanitariamente conduzir o processo, eu fui numa fábrica na Nova Zelândia, que os caras fazem um caldo chamado broth, a partir do osso do fêmur bovino. Eles cozinham o osso, extraem por meio de um processo a vácuo esse material orgânico, passam por um sistema de filtragem por membranas e tem a matéria-prima que é utilizada para fazer sopas ou caldos, altamente concentrado. O material que sobra, o material mineral, é vendido como um gelbone, produto 10 vezes mais valioso do que nós vendemos hoje. Então hoje, Marcos, como eu disse, nós somos graxeiros e nos encontramos como isso, mas nós não vamos continuar vendendo farinha e óleos ad eterno. A ideia é que nós tenhamos muito em breve, isso está assim, eu diria que a fornada da padaria das 15 horas vai ter produto nosso, produtos de alta relevância, totalmente descolados daquilo que o mercado está vendendo hoje, que vão aprimorar muito os processos produtivos dos segmentos que a gente atende, especialmente a avicultura. Eu diria para você que todos os seus ouvintes que são de avícolas, quando a gente mostrar para vocês o tipo de produto que a gente está desenvolvendo, vai ser uma revolução dentro do processo produtivo de vocês em termos de custo de processo, porque nós estamos aprimorando o produto. É claro que todo novo produto ele tem uma curva de aprendizado no mercado, mas eu diria para você que uma redução em pelo menos 25% do custo dos processos produtivos, eles podem ser alcançados através dessas novas tecnologias. Muito legal, Murilo. Assim, vamos deixar mais ou menos combinado aqui um novo episódio daqui a alguns meses para você apresentar esses produtos. Eu acho isso muito prazer.
Você falou, eu acho que esse recado que você traz é muito legal. Investir em qualidade sempre vai valer a pena. Não pode ser exatamente um commodity, tem que ter nome e sobrenome. Toda a tecnologia que hoje a gente está, né, que está disponível aí no mundo afora, fazendo parceria com outros países, trazendo para, às vezes, como você falou, pegar uma fração de um determinado subproduto e aqui lá tem um valor agregado, às vezes, que a gente está jogando fora, jogando num total ali, que, né, numa farinhona grande ali, que às vezes está perdendo recursos. Mas eu acho que esse recado que você traz é muito legal. E que bom, né, que tem empresas brasileiras que estão preocupadas com isso, que já estão revendo os modelos. Esse recado que você traz aí, eu não quero ser um commodity, eu quero ser um produto diferenciado. Eu acho que é um recado que vale para todo mundo, para toda a indústria avícola e para todo, né, o agronegócio brasileiro, para a gente pensar nas tecnologias, investir nisso e diversificar e agregar valor no nosso produto, né? Então, eu acho que muito legal, te agradeço muito aí por essa conversa. Se deixar aqui, eu acho que eu ficava mais 1 hora conversando, porque tem muita coisa. E a gente tem coisa para falar, hein? Exatamente. Então, vamos combinar que a gente, daqui a uns meses, faz outro episódio focando aí essa questão da diversificação e da agregação de valor. Muitíssimo obrigado e eu deixo, então, você fazer suas considerações finais. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Aqui em meu nome, em nome da BR Render, a gente fica muito feliz. A gente fala, nós somos a indústria invisível, né? E isso nos incomoda. Então, para nós é muito importante a gente falar um pouquinho aqui do nosso negócio. Deixamos aí para os seus ouvintes o convite para conhecer um pouquinho da BR Render. Nós temos o nosso site institucional, pode entrar lá, brrender.ind.br. Convido também para vocês conhecerem o site da nossa associação. É uma associação muito importante, presidida pelo Pedro Bittar, que tem um nome muito forte aí no segmento, abra.ind.br. Ali vocês vão conhecer um pouquinho mais da gente, tá? E estamos aqui totalmente disponíveis para esclarecer qualquer questão que se venha depois desse podcast aqui com vocês. Valeu, Molino, muito obrigado, pessoal. A gente despede de mais um episódio. Esperamos revê-los nos nossos próximos episódios. Nosso podcast O Aviário, sempre trazendo as mentes brilhantes da avicultura para estar aqui conversando com a gente e trazendo conhecimento, trazendo luz sobre os nossos negócios. Muito obrigado e esperamos revê-los nos próximos episódios. Tchau, tchau.